Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal O Evangelho do Reino. Entendes tu o que lês? Eu me chamo Paulo Davi e estamos lendo a carta aos Gálatas, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E hoje chegamos no capítulo 4 e esse capítulo tem muito a nos ensinar. Vamos começar. Eu estou usando hoje aqui essa tradução da Bíblia da Linguagem de hoje. Então nós vamos ler na Bíblia da Linguagem de hoje o capítulo 4 de Gálatas. Capítulo 4, verso 1. Digo mais isto: enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam esse mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar a seus filhos. Esse capítulo começa falando sobre a diferença daqueles que ainda são meninos, que ainda são crianças, e daqueles que chegaram ao amadurecimento espiritual. Paulo utiliza essa linguagem para fazer uma comparação de nós, enquanto nós não tínhamos chegado no tempo de ter o nosso encontro pessoal com Jesus Cristo. Sim, é verdade, Jesus veio ao mundo há 2000 anos atrás, mas há muitas pessoas que não o conhecem pessoalmente. E todas as pessoas que não conhecem a Jesus, que não tiveram com ele uma experiência real de mudança, de transformação da mente, do coração, que a Bíblia chama de arrependimento, metanoia, né, que significa mudança de mente. E essa mudança de mente vem quando nós temos esse encontro com o Senhor Jesus Cristo. E se nós não conhecemos a Jesus, o apóstolo Paulo diz que nós somos como crianças, que mesmo sendo herdeiros do Pai, mesmo sendo filhos de Deus, porque todos os homens são filhos de Deus, mas nem todos os homens chegaram a essa experiência pessoal que o apóstolo Paulo aqui se refere, né? Então, todos os homens estão debaixo, Paulo fala, dos poderes desse mundo. Nós sabemos que uma das consequências do pecado, o pecado que é o egoísmo humano, foi o coração exaltado do homem, a soberba da vida e principalmente o desejo de domínio sobre os demais. Então, quando nós nascemos nesse mundo, até aquele momento que nós somos libertos da escravidão, e nós somos escravos de quê? Somos escravos do nosso próprio ego, somos escravos uns dos outros, aquilo que Paulo chama de poderes desse mundo.
Mas quando nós conhecemos a Deus, quando nós crescemos nesse conhecimento, nós somos tratados como filhos. E aí alguém pode perguntar, como é que eu posso saber se eu ainda sou um menino, se eu ainda estou debaixo de domínio humano, ou domínio do próprio ego, ou se eu sou, de fato, aquela pessoa que chegou àquele lugar que Deus quer que chegamos, aquele encontro com Cristo, aquele crescimento no conhecimento do Filho de Deus. Paulo fala aqui, e para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. O Espírito que exclama, Pai, meu Pai. E aqui Paulo fala sobre o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, né? O Espírito de Cristo é o Espírito Santo em nós. E que Deus envia aos nossos corações quando nós temos aquele encontro verdadeiro e, de fato, nos convertemos a Cristo. Então, todos aqueles que são verdadeiramente nascidos de novo, todos aqueles que são verdadeiramente convertidos a Cristo, Deus lhes deu o Espírito do seu Filho. E esse Espírito diz, Pai, meu Pai. Aí sim começa um relacionamento de filho para com pai. Porque muitas pessoas dizem que só os cristãos são filhos de Deus. Não. Todas as criaturas são filhas de Deus. Agora, nem todas as criaturas, nem todos os seres humanos têm de fato Deus como Pai. Muitos nem acreditam nele. Muitos nem acreditam que ele exista. Outros estão debaixo de escravidão dos homens, da religião, por exemplo, que é o que Paulo vai tratar aqui, da escravidão da religião. Ou seja, é quando nós, ao invés de seguirmos a Cristo, ao invés de sermos guiados pelo Espírito de Cristo que está em nós, nós seguimos homens. Nós nos tornamos obedientes a homens. Nós nos submetemos a homens. Essa é a grande diferença. Aquelas pessoas que de fato chegaram naquele encontro com Cristo, elas são guiadas por Cristo. Cristo é seu pastor. Ele te guia. Você ouve a sua voz, porque você tem o Espírito que clama, Pai, meu Pai. Mas se você ainda não teve esse encontro e caiu na armadilha da religião e colocou sua fé numa religião, colocou sua fé nos líderes religiosos, se você colocou sua fé no Cristo da religião, então você está seguindo homens. Por que eu estou me referindo ao Cristo da religião? Porque o Cristo da religião não é o Cristo que precisa estar em nós. O Cristo da religião é uma espécie de doutrina, de ensino, de ídolo apresentado pela religião. E quando as pessoas seguem essa religião, elas acreditam que estão seguindo a Cristo. Jesus, certa vez, falou que antes do tempo do fim surgiriam falsos cristos e falsos profetas. E eu acho que isso cabe bem aqui. Porque o que é um falso Cristo? É o Cristo que você não conhece pessoalmente. É o Cristo ensinado por outro. É o Cristo que você pensa que segue porque está seguindo uma igreja, as doutrinas daquela igreja. Eu já ouvi isso, né? Que quem está seguindo a igreja, quem está seguindo a doutrina da igreja, está seguindo Cristo. E não está. Está nessa condição de estar sob o domínio do homem. Isso também faz parte dos poderes desse mundo, né? A religião é um poder desse mundo, que controla, que sequestra a fé, que submete a fé das pessoas numa determinada instituição, numa determinada organização, numa determinada doutrina.
E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Vamos continuar. No passado, verso 8, no passado, vocês não conheciam a Deus e por isso eram escravos de deuses que de fato não são deuses. Quem não conhece pessoalmente a Deus não está seguindo a Deus. Quem segue homens, quem segue religião, quem segue doutrina, não está seguindo a Deus. Está seguindo ídolos. E muita gente pensa que os ídolos são aqueles que não são Jesus, por exemplo. As pessoas acham isso, né? Eles falam que aquelas pessoas seguem os santos, aquelas pessoas seguem a Virgem Maria, aquelas pessoas seguem Buda, aquelas pessoas seguem... Não é bem isso que Paulo está se referindo como sendo um ídolo. Ele está dizendo que quando nós acreditamos estar seguindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, sendo guiado por Deus, mas nós não conhecemos a Deus, nós somos escravos de deuses, com D minúsculo. Nós somos escravos de deuses, porque são manipulações humanas sobre Deus. E isso é que é a idolatria, segundo o Novo Testamento. Verso 9, mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, e olha que coisa interessante, por que ele usa essa expressão? Agora que vós conheceis a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, ele está falando de um relacionamento. Esse relacionamento, onde nós nos damos a conhecer a Deus, porque na medida em que nós temos aquele encontro com Cristo, aquele primeiro encontro, e vivemos uma vida de encontros com Deus, uma vida de relacionamento com Deus, uma vida onde nós falamos com Deus em oração, mas ouvimos Deus falar ao nosso coração. E à medida em que nós estamos na presença de Deus, à medida que nós vivemos na presença de Deus, nós conhecemos também a nós mesmos. Por isso ele usa essa expressão de relacionamento, não que Deus precise que nós conheçamos a nós mesmos para que ele nos conheça. Paulo está usando aqui uma linguagem humana de relacionamento. Porque na medida em que nós nos conhecemos, à medida em que nós encontramos com o nosso verdadeiro eu, aquele criado segundo o coração de Deus, a vontade de Deus, não aquele eu exaltado do pecado, não aquele eu que quer ter domínio, que quer controle, mas o verdadeiro eu, que muitas vezes é dominado por esse outro eu, o ego, né? O egoísmo. À medida que nós nos conhecemos diante da luz de Deus, porque é isso que Deus quer fazer, né? Porque quando nós encontramos com Deus, nós encontramos também conosco mesmo. E nós encontramos também com o nosso próximo. Porque essas são áreas do nosso campo de visão cega, por causa do pecado. O pecado cega. O pecado faz com que nós não nos conheçamos verdadeiramente e também não temos no nosso campo de visão o nosso próximo. É por isso que quando nós nos convertemos verdadeiramente, Deus nos dá o seu Espírito. E o seu Espírito em nós, a cada dia, vai mostrando para nós, primeiramente, quem nós somos, mas vai mostrando também para nós o nosso próximo. E a nossa afeição, que antes era apenas no ídolo do ego, passa a ser uma afeição a nós mesmos, porque nós aceitamos como nós somos. E nós começamos também a amar o nosso próximo. Esses encontros conosco mesmo e com o nosso próximo
só é possível se nós conhecemos a Deus. Como é que vocês querem voltar para aqueles poderes espirituais fracos e sem valor? Aqui Paulo está se referindo à religião. Vamos ver aqui. Porque querem se tornar escravo deles outra vez? Porque dão tanta importância a certos dias, meses, estações e anos? Estou muito preocupado com vocês. Será que todo o trabalho que tive com vocês não valeu nada? Meus irmãos, peço que sejam como eu. Afinal, eu sou como vocês, e vocês não me ofenderam em nada. Lembrem porque foi que lhes anunciei pela primeira vez o Evangelho. Foi porque eu estava doente. Mas vocês não me desprezaram, nem me rejeitaram, embora o meu estado de saúde fosse uma dura prova para vocês. Pelo contrário, vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo como se eu fosse Cristo Jesus. E como vocês estavam felizes, eu posso afirmar que se pudessem, vocês teriam arrancado os seus próprios olhos para me dar, numa referência da enfermidade que Paulo sofria nos olhos, né? Estava perdendo a visão. O que foi que aconteceu? Será que agora, por ter dito a verdade, eu me tornei inimigo de vocês? Presta atenção, esses homens mostram grande interesse por vocês, mas a intenção deles não é boa. Que homens? Esses que estavam ensinando a necessidade de se guardar dias, de se obedecer isso, de se obedecer aquilo, de se seguir normas, de se seguir regras. Porque com isso eles passavam a ter domínio sobre os filhos de Deus. Esse é um ponto importante. E Paulo está dizendo isso, olha, eu vos anunciei a Cristo, para que vocês pudessem seguir a Cristo, não a mim. Essa é a grande diferença. Enquanto Paulo, um verdadeiro apóstolo, um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro ministro do Evangelho, né, apresentou Cristo para que aqueles que conheceram a Cristo seguissem a Cristo, esses homens, eles queriam ser seguidos, eles queriam ter domínio, eles queriam ter autoridade, eles queriam ter controle sobre o povo de Deus. E com esses discursos da lei, da necessidade de se obedecer à lei, se obedecer à Bíblia, né, como os homens dizem hoje, é preciso conhecer a Bíblia, é preciso obedecer à Bíblia. Porque eles acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Sendo que a própria Bíblia foi inspirada para nos apresentar a palavra de Deus, que é Cristo. Mas eles querem que as pessoas acreditem que elas precisam seguir as normas da Bíblia. Porque para eles tudo é norma, tudo é regras. E eles dizem que se as pessoas não obedecer os mandamentos, elas estão perdidas. E com isso, essas pessoas se tornam refém desses homens, que passam a se apresentar como mestres, intérpretes da lei, intérpretes da palavra de Deus. E muitos estão seguindo esses homens, acreditando estar seguindo a Cristo. São escravos porque não chegaram àquela maturidade que vem de um encontro verdadeiro com Cristo e de uma vida com Cristo, sendo guiados pelo Espírito e não por homens. O que eles querem é separar vocês de mim para que vocês sintam por eles o mesmo interesse que eles sentem por vocês. É bom vocês terem um interesse sincero, sempre e não somente quando estou com vocês. Meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês como uma mulher que tem dores de parto e continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês. Essa ideia de que Cristo está numa denominação religiosa, numa doutrina, numa instituição chamada de igreja, e
fazendo com que as pessoas acreditem que elas seguirem a igreja e elas seguirem os líderes, as autoridades, né, que se apresentam como autoridades, né, eles estão realmente seguindo a Cristo? Não estão. Quem que está seguindo a Cristo? Paulo fala aqui: meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês como uma mulher que tem dores de parto, e continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês. Como eu gostaria de estar aí agora para poder falar com vocês de modo diferente. Estou muito preocupado com vocês. Verso 21, e aqui ele vai dar uma lição importantíssima. Vocês que querem estar debaixo da lei, me digam uma coisa, vocês não estão ouvindo o que a lei diz? Ela diz que Abraão teve 2 filhos, um de uma escrava, Agar, e outro de uma mulher livre, Sara. O filho da escrava foi gerado como todas as crianças são geradas, mas os filhos da mulher livre foi gerado por causa da promessa de Deus. Conhecemos essa história. Sara nem podia ter mais filhos, era muito velha. Foi por isso que ela teve a ideia de dar a sua escrava para Abraão, para que essa escrava pudesse ser esposa de Abraão e ele ter um filho. Porque Deus havia prometido uma descendência para Abraão. E Abraão teve esse filho com essa jovem escrava, chamada Agar. Mas a promessa de Deus é que ele teria um filho, e esse filho seria o filho da promessa. Algo feito com a intervenção de Deus, porque Deus interviu. E Sara pôde conceber uma criança, que é Isaac. Veja bem o que ele está falando. Ele começa dizendo: a vocês que acreditam, né, que precisam seguir a lei, vamos dizer nos termos de hoje, vocês que acreditam que tem que seguir a Bíblia, bom, a lei, a Bíblia, conta a história de Abraão, como ele teve 2 filhos, um da sua própria força e um filho da promessa. Vamos continuar. Isso serve como um símbolo, uma figura. As 2 mulheres representam as 2 alianças. Uma aliança é a do Monte Sinai, que Deus fez com os descendentes de Abraão por Isaac, né? Os israelitas. Lá no Monte Sinai, quando Deus entregou a Moisés as tábuas da lei, e ali foi feita uma aliança, ele diz que essa aliança, feita com Israel no Monte Sinai, é uma das alianças. E essa é representada por Agar. Olha o que Paulo está dizendo, que a velha aliança era uma aliança que veio de uma escravidão. Ou seja, aqueles homens que não subiram no monte para conhecer a Deus, porque temeram. Aqueles homens que preferiram seguir o ensinamento de Moisés, porque é isso que aconteceu. Moisés subiu lá, Moisés ouviu coisas, Moisés viu coisas, Moisés esteve na presença de Deus e trouxe de Deus as tábuas com os 10 mandamentos. Mas aqueles homens, o povo de Israel, não quis pagar o preço de conhecer a Deus. Ou seja, eles tinham medo de morrer. Eles tinham medo de morrer. E, na verdade, esse era o medo do ego morrer. E eles se contentaram em seguir Moisés. É isso que é a velha aliança. Por isso que Jesus sempre se refere à lei como lei de Moisés. Nunca como lei de Deus, mas lei de Moisés. O que são dessas alianças, dessa aliança, os que são dessa aliança nascem escravos, pois Agar representa o Monte Sinai, na Arábia. E Agar é o símbolo da Jerusalém atual. Olha que coisa interessante. Aquela Jerusalém terrena lá, aquela cidade onde Jesus foi preso e crucificado, aquela cidade que os judeus têm como cidade santa,
Aquela cidade que até os cristãos, né, muitos cristãos desse cristianismo corrompido, eles têm toda essa ideia distorcida por falta de conhecimento, né? Essa coisa com Israel, com o Estado de Israel, que é um Estado político, humano, terreno. Aquela Jerusalém lá, que tanta gente briga por causa dela, é Agar. E não só muitos, né, os judeus até hoje, a grande maioria ainda está preso na escravidão, muitos cristãos, ou que acreditam ser cristãos, estão na mesma condição. Mas olha o que ele diz no verso 26, mas a Jerusalém celestial é livre, e ela é a nossa mãe. Pois as escrituras sagradas dizem, você, mulher que nunca teve filhos, fique alegre. Você que nunca sentiu dores de parto, grite de alegria, pois a mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido. Isso é um texto profético, né, daquele tempo, referindo-se, né, à promessa que Deus havia feito a Abraão e a Sara. Verso 28. Meus irmãos, vocês são... deixa eu voltar um pouquinho nisso aqui. Repare bem no final dessa profecia. Você que nunca sentiu dores de parto, grite de alegria, pois a mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido. Numa referência clara à igreja dos gentios. A igreja que nasceu primeiramente entre judeus, ela ficou limitada, porque os judeus, na sua grande maioria, se endureceram naquele tempo. E essa igreja, ela ficou limitada. Mas aquela igreja, a igreja dos gentios, ela cumpre essa promessa aqui também. A promessa foi feita a Sara, mas que também está sobre a igreja. Pois a mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido. Essa promessa se cumpriu, né? Ide por todo o mundo, fazei discípulo de todas as nações. Foi o que Jesus disse, ensinou. Meus irmãos, vocês são como Isaque. São filhos de Deus por causa da promessa divina. Naquela época, o filho que havia sido gerado, como todas as crianças são geradas, perseguiu o que havia sido gerado por causa do Espírito de Deus. E a mesma coisa está acontecendo agora. Mas o que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem, mande embora a escrava e o filho dela, pois o filho da escrava não herdará a propriedade do pai, junto com o filho da mulher livre. Portanto, meus irmãos, nós não somos filhos de uma escrava, mas de uma mulher livre. E assim Paulo termina esse capítulo, dizendo que se somos filhos da escrava, se estamos seguindo homens, se estamos seguindo lei, se nós não conhecemos pessoalmente a Cristo, se nós não temos o Espírito dele, se nós não somos guiados por ele, nós não vamos herdar as promessas de Deus, porque ainda somos escravos. Que Deus nos abençoe.